Olá, tudo bom? Mais uma vez estamos passando aqui agora para comentar a lição de domingo. A lição de domingo que tem aí como tema o apóstolo dos aprisionados. O apóstolo dos aprisionados. Paulo, sempre nos surpreendendo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe de estudar a lição de escola sabatina. Não deixe de estudar a Bíblia Sagrada. Faça o seu devocional com Deus todos os dias. E depois compartilhe esse vídeo, comente nele, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Deixa eu lhe dizer aqui agora. A lição começa dizendo que o apóstolo dos gentios aprisionado é o tema de hoje, domingo. A lição diz o seguinte: leia Efésios capítulo 3, identifique um ou dois temas principais que pontos de vista importantes Paulo demonstrou. Por exemplo, Paulo nesse capítulo identificou-se como prisioneiro de Cristo. Ele se identificou como prisioneiro de Cristo, reformulando sua condição de preso, ajudando os crentes a ver isso como parte do plano divino. Nem sempre as coisas serão do jeito que a gente imagina, nem sempre as coisas serão boas, fáceis. As dificuldades existirão, mas nós precisamos continuar confiando nas promessas do Senhor. E Paulo, ele fez isso. Em Efésios 3 tem uma estrutura, interessante. Paulo começou o capítulo com essas palavras: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Olha, ele foi prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Isso é interessante. Às vezes as pessoas não querem doar o seu tempo, gastar um pouco da sua energia, do seu recurso, não querem gastar um pouco da sua sabedoria, do seu intelecto para abençoar outras pessoas. E Paulo se fez prisioneiro pelos gentios. Em seguida, interrompeu essa ideia e partiu para uma longa divagação focada em seu trabalho. Como apóstolo dos gentios, conforme Efésios capítulo 3, versículo 2 a 13, depois sinalizou um retorno à sua linha de pensamento original ao repetir a expressão por esta razão, apresentando seu relatório de oração interrompido no verso 14 e 21. Em Efésios capítulo 3, versículo 1, Paulo se identificou como prisioneiro de Cristo. Sua maneira de dizer que, embora residisse em cativeiro e aparentemente estivesse sob a autoridade do Império Romano, havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando em sua vida. Ele não era prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo. Oh, glória! Amém? É como Jesus não pegaram Jesus se entregou para morrer por mim e por você. Assim Paulo fez. Os romanos achavam que ele era prisioneiro de Roma, mas Paulo se sentia prisioneiro de Cristo. Ele se alegrava por isso. A menção de Paulo, as suas tribulações e a referência posterior à sua cadeia em Éfeso capítulo 6, versículo 20, surgem que ele não estava em prisão domiciliar, relativamente confortável, Atos capítulo 28, versículo 16, mas na prisão. Está preso no primeiro século e em um calabouço romano era desafiador. Não era essa cadeia de hoje, né? Mais confortável, não que ninguém queira que alguém esteja lá. As prisões romanas não tinham instalações sanitárias e refeições regulares. O império tinha pouca necessidade de prisões, já que o encarceramento não era o meio de punição. As pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam o julgamento ou execução. Os prisioneiros deviam se manter ou depender de parentes e amigos para conseguir alimentos e suprir outras necessidades.
Então não era o governo que supria a necessidade do preso, era a sua família, amigos, alguém que estivesse próximo daquele preso. E Paulo estava nessa condição, por amor ao Evangelho. Às vezes nós desistimos muito pouco, porque o irmão olhou com cara feia, porque está cansado, porque o trabalho é isso, porque a esposa é aquilo, porque o filho é isso, porque o esposo é aquilo. Mas Paulo estava disposto a pagar um alto preço para pregar o Evangelho de Cristo. As preocupações de Paulo talvez se concentrassem no impacto emocional de sua prisão sobre os crentes, uma vez que esse prisioneiro era uma vez desgraça social extrema no contexto de uma cultura de honra e vergonha. Ele podia temer que alguns indagassem como Paulo pode ser apóstolo e mensageiro de Cristo, exaltado, e ser um prisioneiro desprezado, né? Isso também era como se manchasse o nome de Paulo estar preso. Por isso ele reformulou sua condição de preso, ajudando os crentes a ver isso como parte do plano divino. Ele estava sofrendo por eles, em favor de vocês, ele diz, e o que parecia ser fonte de vergonha era para a sua honra. Que maravilha, né? O que poderia envergonhar Paulo trazia a ele alegria, prazer, porque ele sabia que estava ali pagando um preço para que outras pessoas pudessem ser salvas. Que Deus abençoe você e até amanhã, na segunda-feira.